Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos iniciando a gravação de alguns programas para disponibilizar fraternalmente acerca do estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós tivemos aí o evento de criação do NEP por parte de César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. E durante alguns anos, sob a coordenação de Haroldo Dutra Dias, nós percorremos o Brasil e muitos chegaram a ultrapassar as fronteiras além-mar, levando a proposta do estudo mais aprofundado do Evangelho. Nós todos estamos comprometidos com o Consolador, e o coroamento do Consolador é exatamente a compreensão profunda da mensagem do Cristo, reeditada atualmente pelo Espiritismo, que lhe resgata a pureza e a simplicidade. Nós estamos aqui numa mesa bem mineira, e esta mesa tem uma memória histórica. Nesta mesa nós convivemos com grandes figuras. Honório Abreu, que semanalmente comparecia para nos dar aquele contributo de lucidez doutrinária, de profundidade nos estudos do Evangelho. Arnaldo Rocha, ex-esposo do Espírito Meimei, companheiro de Chico dos primeiros tempos de Pedro Leopoldo. Nós tivemos aqui a visita de Nestor Mazotti, Maria Uni. Nós tivemos aqui a visita de Divaldo Franco, nesta mesa. De Haroldo Dutra Dias, companheiro da nossa cozinha, do nosso dia a dia. E tantas outras figuras que a gente não lembra o nome nesse momento, mas que guarda no coração. E nós convidamos vocês a partilharem conosco desta mesa dos estudos do Evangelho. Nós temos hoje, para o nosso banquete de pesca de luzes espirituais, a passagem do centurião de Cafarnaum, em Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Nós vamos pedir o Leonardo para fazer a leitura para nós do texto, para que a gente possa entrar no espírito da letra. Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Nós observamos, né, Xaxá, que o texto é muito rico, e lembrando a figura do querido Honório, que era muito habilidoso no trato com o Evangelho, ele dizia: isso é um atestado de fé raciocinada, que é o que o Espiritismo propõe. Você tem alguma coisa para falar para nós aí? Apenas assim, a gente ficando ainda no literal, né, da história, eu trago também essa questão da fé. E de como o centurião de Cafarnaum, que obedecia a ordens, inclusive, né, demonstra essa fé e reconhece essa autoridade no próprio Cristo, ao dizer, né, para ele aqui numa parte da passagem, né, que diz: eu também sou um homem de autoridade. Então já começa reconhecendo no Cristo uma autoridade. E ele, às vezes, pedia alguma coisa aos seus soldados iam realizar sem que ele precisasse estar presente, né? Então, acho que um dos tópicos importantes, assim, olhando para a história, para o literal da história, eu vejo como isso aí. Fora a fé, que a gente já começa a abstrair um pouquinho, né, daquela coisa mais material de que aconteceu naquele momento,
tem essa questão do reconhecimento da autoridade. Eu acho que é um texto para todo o Evangelho que demonstra a missão de Jesus e essa autoridade real que ele tinha, né, perante o que ele trazia de novo, que até então era novidade, a boa nova naquela época. O tema da humildade, ele é muito evidente nessa passagem, né? A capacidade do centurião de demonstrar humildade. Nós vamos entendendo que a humildade não significa humilhação. Antes, pelo contrário, a criatura tem essa capacidade de se reconhecer no patamar em que se encontra. Então ele consegue reconhecer o patamar em que Jesus está, consegue reconhecer o seu próprio patamar, o patamar dos servos, dos criados. Ele demonstra isso, expressando fé raciocinada através do seu posicionamento. E ele fala de dignidade. Então, o tema da dignidade também é muito presente aqui. Podemos fazer essa junção, ou dentro do estudo, estudar humildade e dignidade. No capítulo 27 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Kardec estuda o tema Pedi e obtereis. E no item 14 é estudada a ação da prece. Por que nós trazemos esse tema? Porque nós percebemos aqui a questão da intercessão. O centurião, ele intercedeu a favor de outro. Ele intercedeu a favor de um ser amado, de um ser querido. E pediu a Jesus que fizesse a cura. Então, quando estuda no item 14 a ação da prece e a transmissão do pensamento, Kardec diz que essa humildade ou a dignidade dessa pessoa em se assumir dessa forma supre a insuficiência daquele que ora através da ação dos bons espíritos. Eles conseguem suprir. Quando a criatura entende que ela por si só não é capaz de realizar o que é necessário, esse posicionamento atrai a presença dos bons espíritos e eles podem fazer aquilo que é necessário dentro do campo do merecimento ou dentro do campo da vontade de Deus. Kardec diz, a consciência de sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. E nós vemos aí o resultado da ação, o servo foi curado. Um ponto que eu acho muito significativo na passagem, dentro do que está sendo apresentado, porque a gente observa o seguinte, é um trabalho direcionado às revelações que chegam à humanidade. A gente percebe Moisés com os 10 mandamentos, na primeira revelação, Jesus com a lei de amor na segunda. E essas duas primeiras revelações se dando entre o povo hebreu. E muitas vezes, e aconteceu, a gente vai observar algumas obras de Emmanuel, a questão do orgulho de casta, aquela coisa toda, se expressando em função dos profetas, em função de todo o direcionamento sendo realizado. E Jesus, quando ele se apresenta à humanidade, com a mensagem de amor, ele realmente, como diz Emmanuel, ele muda a moda moral. E nós vamos perceber que o objetivo não fica restrito apenas a um grupo de indivíduos, de criaturas, que já tem uma formatação íntima, no sentido até mesmo que a gente vai perceber com a questão do Deus único, que o povo hebreu traz de uma forma muito vigorosa, de uma forma muito firme. E a passagem mostra também que a diretriz, as orientações, está reservada a toda a humanidade. E o centurião, considerado, né, um gentio, ele consegue perceber o tamanho, a amplitude da obra que está sendo realizada, completamente colocado. Ele reconhece em Jesus uma autoridade dentro das diretrizes espirituais. E a partir daí, ele se posiciona, trabalha sua fé, sua compreensão, e Jesus, aproveitando o momento, ele mostra que a mensagem, muitos chegariam, como está aqui no versículo 11, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. Então, mostrando que a mensagem que Jesus traz é para a humanidade toda. E é importante que, ao longo do tempo, as criaturas amadureçam para poder assimilar com profundidade as diretrizes que são apresentadas, de uma forma muito positiva. Nós estamos analisando aqui a beleza do texto e aprendemos a estudar as condições. Nós temos que nos situar nos textos dos evangelhos. Então, a gente observa, por exemplo, Jesus é sempre o guia e modelo, até na nossa conceituação doutrinária. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, nós vamos encontrá-la também dentro de nós, com o seu quadro de necessidades. O Emmanuel gosta muito de falar sobre cidadela interior, porque ele se reporta àquilo que a gente constrói na alma e que se torna o centro das nossas gravitações, ou dos interesses, melhor dizendo. E a gente vai gravitar em torno desses interesses. E a gente forma a cidadela, tanto que a gente se refugia.
Se a gente constrói uma cidade iluminada, é óbvio que a gente vai se beneficiar disso. Da mesma forma que você fica refém de situações dolorosas, como as propostas pela culpa, pelo remorso. Então você fica escravo de situações às quais você guarda diante das quais você guarda grandes responsabilidades porque você fomentou. Então é questão mesmo de seletividade, a cada um segundo as próprias obras. Então quando a gente vê o primeiro texto, e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, ou seja, nós temos os elementos que podem estar na condição desse centurião, que não é um elemento do povo judaico, que não tinha iniciação espiritual, que não tinha conhecimento de revelações, que era considerado um pagão. Nós temos muitos sentimentos, nós temos muitas propostas internas que são completamente pagãs. Quando a gente, por exemplo, deixa de ter critério para analisar o esforço de uma pessoa, a tentativa de uma pessoa, e a gente trata aquilo com indiferença, isso é uma forma de paganismo, porque você não está sendo filho de Deus com o olhar generoso do amor, da sabedoria, para compreender que a pessoa está no contexto dela, na luta dela. Então, assim, faz a diferença. E como Jesus é sempre resposta para tudo, ele entra. Tem gente que acha que Jesus fica lá estático, mas os textos do Evangelho mostram que ele está sempre, geralmente, textos no gerúndio, porque Jesus nunca para. Jesus nunca está fora, Jesus está sempre interagindo. Então, olha, entrando Jesus em Cafarnaum, ele entra no campo das nossas necessidades. E é preciso que a gente valorize isso nos estudos do Evangelho. O que me toca aqui nessa passagem é porque ele fala que ele não é digno que Jesus vá até a casa dele. Só que a gente imagina também, depois que Jesus, se foi em corpo, quem que é Jesus na nossa casa? E a gente lembra assim, recentemente eu acabei de ler o livro Renúncia, e a gente pensa, Alcione veio como anjo que era, ainda mais na nossa condição, né? A gente vai entendê-la como anjo mesmo, porque é um espírito elevado mesmo, não precisava reencarnar aqui na Terra. O mentor dela chama de lugar de morte, né? Que ela saiu da luz para vir à morte, né? Fazer um sacrifício, e a morte é a terra. Então veio o anjo, e ela entrou na casa de pessoas consideradas, aqui na passagem, o lugar dos servos, né? Que seriam pessoas assim, com suas questões mesmo de sombra, ainda como nós temos aqui. Então a gente vê a misericórdia de Deus atuando na nossa vida, porque a gente pode estar com anjos, né, representando Jesus em nossas vidas, e não se atentando, porque ela era um ser na vida comum, considerada comum, né? Ela fez trabalhos domésticos comuns, ela cuidou das pessoas como um ser comum. E às vezes a gente acha que a gente não é digno de ter a representação de Jesus em nossas vidas. E na verdade a gente, através de um livro desse, a gente se enche de esperança e certeza e reforça a nossa fé, caso ela ainda não esteja tão forte assim no momento, né? Quando você assinala esses tópicos, a gente nota que ele não está pedindo para si, ele pede para um servidor. Então, o princípio da caridade é o desinteresse. Então a gente nota que ela está estampada aqui de uma forma muito bela. A fé é a mãe da esperança e da caridade, segundo Paulo. E nós notamos que essa fé, que é recurso de visão, a gente nota que a fé projeta a pessoa para o infinito da vida. E isso até tem equações matemáticas, porque se o indivíduo não tem um piso de projeção, ele não consegue esse movimento de fé raciocinada que ele demonstra aqui. Então a gente nota que há uma profunda consciência, e essa consciência estabelece esse movimento da humildade, esse movimento da renúncia que você lembrou de Alcione, essa capacidade de servir, porque evangelho, quem ama serve, diz Emmanuel.
Então a pessoa que é incapaz de servir, ela não sabe o que é amar. Porque o amor, ele está presente no universo até como teoria. Amor no seu sentido genérico. Agora, amar, a verbalização disso, ela se torna objetiva e ela traz para a Terra aquilo que é próprio do céu e que era apenas uma teoria para muita gente, né? Então, uma operação que está atestada aqui nesse testemunho e que mostra a grandeza do processo de comunhão no universo. Não é isso, Du? Wagner, o que me chamou mais atenção na passagem aí foi quando ele trata de Israel. Porque a gente vê que é como se desmantelasse a questão da casta, da exclusividade de um povo, de ser o escolhido, né? De estar à frente na evolução. Né? A gente percebe que o centurião representa justamente essa situação em que qualquer um que esteja em plano de reconhecimento, como você tratou, ele pode identificar no mestre o seu guia e modelo. Não tem que ter uma forma estabelecida, um dogma. Né? A gente traz isso do coração da gente. Então, em matéria de questão evolutiva, a gente percebe que quando os espíritos vêm degradados para o planeta, eles se misturam. E essa é a beleza. Eu gosto de lembrar muito que o senhor Honório falava que aquele que mais teve capacidade de se misturar aqui no planeta, com o autódico, o chamado gentio, é aquele que mais cresceu, é aquele que mais conseguiu amealhar riqueza no seu coração. Então, não adianta você pegar pela forma, a gente vai lembrar dos nossos companheiros hebreus, com toda a sua... Eles têm os valores deles, é claro, mas aquele que conseguiu se miscigenar, que conseguiu levar para o outro o crescimento, né? Que, na verdade, esse é o objetivo da chamada queda no planeta, né? Que é levar a emulação dos seus irmãos. Então, a gente vai ver que eles estão entre... O centurião, com certeza, era um espírito desse nível. Tanto é que ele conseguiu reconhecer no mestre a sua autoridade e, através da fé raciocinada, que foi a primeira coisa que eu observei ao ler o versículo. Porque quando ele faz a estrutura de pensamento, raciocínio lógico dedutivo, ele está demonstrando que não é só uma fé mística, é uma questão de raciocínio. Eu tenho autoridade sobre meus homens e você tem autoridade sobre o planeta. E qualquer ser aqui, né? E qualquer evento de cura, qualquer evento da natureza, como a gente vai observar no Evangelho, né? Os milagres do Evangelho. Interessante a Du ter falado dessa questão de Israel, né? E eu queria também atentar para o seguinte fato, né? O Wagner viu falando um pouco aí sobre essa questão de entrar em Cafarnaum, entrando em Cafarnaum, e ele remete, o Wagner com essa fala, ao que Emmanuel diz na introdução do Caminho, Verdade e Vida, quando ele vem trazer essas interpretações belíssimas, né? Dessa série de livros que ele estuda isso, em onde ele fala que cada ato de Jesus, né, representa algo para o espírito imortal. Né? E é bom a gente pensar assim, porque se a gente lê o texto do Evangelho, a gente vê que materialmente aquilo aconteceu. Então nós vemos que um centurião, que representava, de uma certa forma, era uma autoridade romana, né? Voltada mais para questões de segurança da guerra e tal, mas ele viu que um servo dele estava doente, né? Então ele realmente usou aí de um sentimento que a gente vê que até os brutos também amam, né? Vamos colocar assim. E se apiedou dele. Mas a figura do servo, acho que a gente acaba às vezes esquecendo um pouco, né, nessa história aqui. Tanto é que o título é O Centurião de Cafarnaum. Mas ele diz o seguinte, que ele falou para o Senhor: o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Né? Então assim, é alguém que intercedeu por alguém que estava precisando e de uma certa forma paralítico. Naquela época paralítico mesmo, ou seja, não devia estar se movimentando. Mas a gente tem que começar a trazer um pouco isso para o nosso, né, para o nosso espírito. Como o Wagner falou, a gente tem que trazer para nós, né, para a nossa realidade espiritual, em que em alguns momentos a gente acaba se paralisando, mesmo andando. Mas a gente, às vezes, está com tanta mágoa de alguém ou de alguma coisa, com tanto rancor, às vezes ódio, às vezes um sentimento muito ruim, que aquilo ali, pelos textos da doutrina espírita, aquilo ali nos provoca uma certa paralisia de espírito. E a gente acaba entrando numa casa
que o André Luiz estuda muito bem sobre a casa mental, né? Quando ele vai falar, que às vezes a gente entra num daqueles níveis lá, o primeiro, o segundo ou terceiro, que acaba se paralisando ali e se atormentando. Motivos para tormentos a gente tem vários aí no mundo, a gente é que escolhe se quer ou não, né? Mas e aí o centurião pede por esse, que eu acho assim, se a gente se colocar na posição do centurião, ótimo, muito bom, que a gente já tem uma certa fé. Mas será que em alguns momentos a gente não está na posição do servo? Será que nós não somos esse servo aqui que está sendo solicitado ajuda através de outro e porque a gente não consegue mais sair do lugar, se movimentar, né? Então eu acho que é algo assim que a gente tem que pensar e trazer realmente para o nosso espírito, para o nosso campo mais espiritual. A partir do comentário que a Ana Paula fez, eu lembrei da questão 624 do Livro dos Espíritos, que pergunta o seguinte: qual o caráter do verdadeiro profeta? E a gente vai poder observar e não ficar naquela definição mais fechada, se tratando do trabalho do povo hebreu com a presença dos profetas. E eles respondem o seguinte: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Poder-se reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então a gente vai entendendo o seguinte, com o próprio recurso que a doutrina espírita tem nos oferecido, dentro da divulgação, do fomento do bem, quando a criatura ela passa pelas suas atitudes e pela compreensão mais ampla das diretrizes espirituais, a lidar na linha do bem, do amor e da fraternidade, ela passa a ser um elemento que pelas suas ações, porque não é uma questão de doutrinar a pessoa, falar objetivamente, mas pelas atitudes ali claras, naturais, a criatura vai dando notícia da verdade, né? E quando ela menciona Alcione, a gente vai observar justamente isso. Ela não está preocupada em falar disso, daquilo outro, ou doutrinar quem quer que seja, não, ela era natural e agia dentro da solidariedade, do amor, da fraternidade, e dava notícia do Criador para as pessoas. Hoje a gente consegue observar isso com muita profundidade, em função do próprio trabalho que o Emmanuel nos traz, com o objetivo realmente de nos proporcionar diretrizes positivas. Mas a gente vai perceber que no movimento nosso, pessoas, criaturas, têm se posicionado assim. Se a gente lançar um olhar na humanidade, em todos os povos, quantas criaturas não têm se destacado dentro de um trabalho dessa natureza? Podemos buscar, por exemplo, um Mahatma Gandhi na Índia, o Nelson Mandela, né, que fazem trabalhos, diretrizes em que se posicionam visando auxiliar a humanidade, aquele povo, aquelas criaturas ali com dificuldades. E passam a dar notícias pela ação, pelo comportamento, das verdades superiores, daquele plano de comportamento em que retrata a compreensão, retrata o amor, fomenta o processo de transformação dos seres, das criaturas, não de forma imposta, mas sensibilizando as almas para uma postura mais equilibrada, mais coerente. Então, no comentário feito, eu lembrei dessa questão do Livro dos Espíritos, que era muito significativa, né? Porque mostra a movimentação da criatura, que vai pouco a pouco entendendo aquilo que compete a nós, aos homens, aos espíritos encarnados e desencarnados também, a retratar com mais amplitude e fidelidade a lei divina e a lei natural. E lembrando que o próprio Livro dos Espíritos nos orienta o seguinte: lei divina ou lei natural? É a lei de Deus, né? É a lei que Deus apresenta ao homem, a única responsável pela felicidade do homem. E ele só é infeliz quando ela se afasta, né? Então a gente vai percebendo que é importante a gente estar atento a essas orientações para que a gente possa agir com mais segurança e com mais tranquilidade. Como o tema trata da saúde e da cura, é natural o questionamento, por que a criatura se encontra enferma? Então o tema da expiação surge naturalmente aqui no estudo. Não é um julgamento, não é um questionamento de se dizer cometeu algo, tem que pagar. Mas o tema da expiação ele é muito tratado por Kardec. No livro Céu e Inferno ele apresenta aquele aspecto tríplice da reabilitação espiritual. Ele chama de verdadeira lei de reabilitação espiritual, que compreende arrependimento, expiação e reparação. Um outro texto de Kardec nos auxilia a entender isso aqui um pouco. Está no livro A Gênesis, quando ele estuda os milagres do Evangelho. É a cura do paralítico de Cafarnaum também. É aquela passagem que 4 companheiros descem um paralítico pelo telhado, novamente o telhado entrando na casa em que Jesus se encontrava. São temas interessantes serem abordados. Mas quando Jesus processa a cura do indivíduo, Jesus diz o seguinte: perdoados te são os pecados. E como é que Kardec interpreta isso nessa passagem do livro A Gênesis? Ele identifica que o processo expiatório daquele indivíduo chegou ao fim. Então ele entende que não há ali um processo místico ou puramente de cura, no sentido que Jesus decidiu curar
ou o esforço da criatura autorizou Jesus a que curasse. Também há um outro processo ali, um processo expiativo, de expiatório de longa data, que chegou ao fim. Porque na questão 1004 do Livro dos Espíritos é perguntado o que determina o tempo da expiação. E a expiação é determinada pela capacidade do espírito de melhorar. Se ele entendeu a lição, se ele adquiriu conhecimento ou passou pelo que é necessário para que aquele processo chegue ao fim, o processo chega ao fim. E nós, muitas vezes, nós damos muita atenção ao processo expiatório no sentido do sofrimento. Então, como que o sentimento de culpa, ou aquele sentimento de que eu fiz algo, eu tenho que pagar, isso nos paralisa. A culpa paralisa a individualidade. Nós precisamos nos libertar disso, entendendo que o processo é dinâmico. Arrependimento, expiação e reparação, às vezes acontecem no átimo, e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Agora, dá para entender, então, que esse criado que foi curado, de alguma forma, ele já se encontrava no momento propício a isso, ou estava receptivo a essa cura. Então, houve o processo de Jesus, a atuação magnética e imensa dele, à distância conseguiu fazer uma cura, né? Uma cura instantânea à distância, mas há a intercessão do centurião e há o mérito ou a receptividade de quem está sendo curado. Esses 3 patamares têm que ser atingidos, porque senão o processo não se completa. E como é que a cura seria feita? Pela palavra. Aí nós lembramos do querido Honório, quando ele estuda caminho, verdade e vida. Então ele diz pensamento, palavra e ação. A palavra é a verdade. Então, quando o centurião demonstra fé raciocinada e dizendo a tua palavra vai curar, ele está compreendendo que há em Jesus um processo que representa a verdade e que essa verdade atinge a nossa intimidade e promove cura. Então, libertando de processos expiatórios. Lembrando Paulo que diz que o Evangelho liberta da lei. Se eu estou preso na lei, lei de causa e efeito, as consequências dos atos que eu iniciei em outro momento, essa verdade me liberta, porque eu já posso iniciar um novo patamar de realização no meu mundo íntimo. Jesus entra debaixo do telhado da criatura, apresentando a casa mental como o Xaxá trouxe, né? Agora, eu não me sinto digno, mas a humildade me coloca num novo patamar. Se não há dignidade, há esforço, há dedicação, há possibilidade de estar receptivo ao que Jesus traz. No Evangelho é dito, né? A tua palavra é a verdade. Então, por que não acolher essa verdade no nosso mundo íntimo, né? É muito bonito. Nós queremos apenas salientar aquilo que a Eduíges trouxe sobre o povo hebreu, o seu papel. A gente vai remontar, é um tema, nós estamos culminando o nosso tempo, é um tema que remonta à questão do capelino, daquele grupo que veio do sistema de Capela, na constelação do Cocheiro para a Terra, e se definiu em 4 grandes povos aqui. Um deles é essa expressão do povo hebreu. Então o Paulo compreendia o assunto e ele trata isso em Romanos 11:11, ele diz assim: digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso é que é um pensamento extraordinário, porque há uma solidariedade entre os mundos, porque é obra da comunhão. Então, com esse pensamento universal, em que todos estamos entrosados na mesma onda de amor do Pai, nós vamos terminar o nosso primeiro programa sobre o centurião de Cafarnaum. Que o Senhor nos abençoe.